O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir deste sexto domingo da Páscoa, nós iniciamos os últimos dias do tempo pascal. Esses 50 dias celebrados na alegria que nasce da certeza de que Cristo venceu o pecado e a morte, e que nele também nós vencemos o pecado e a morte. E à medida que os dias da Páscoa vão se aproximando do seu término, domingo que vem celebraremos a solenidade da Ascensão, e no domingo seguinte, Pentecostes, nós escutamos, como nós escutamos neste sexto domingo da Páscoa, Jesus falar do defensor, Jesus já falar do Paráclito, daquele outro que virá ensinar todas as coisas. Vejam bem, porque esse tempo celebrado entre a ressurreição do Senhor e a sua ascensão é aquele tempo em que Jesus se deixou aparecer aos seus. Veja bem, é preciso a gente ter presente isso, que Jesus ressuscitado sentou-se à direita do Pai, entrou na sua glória no dia mesmo da ressurreição. Jesus, assim que ressuscitou, na madrugada daquele domingo, sentou-se à direita do Pai. E como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, o Pai deu-lhe um nome que está acima de todo nome, e todo joelho, na terra ou debaixo da terra, proclame que Jesus é o Senhor. Mas Jesus ressuscitado se deixa aparecer, e aqui lembrem-se das aparições de Jesus. Ele se deixa aparecer primeiramente para que os discípulos se tornem testemunhas da sua ressurreição, e segundo, para formar os seus discípulos, para ali edificar a sua igreja. Esses dias, portanto, que Jesus experimentou, que na Escritura nós chamamos de 40 dias, que lembra esse um longo tempo em que Jesus ainda apareceu aos seus, é o tempo em que Jesus vai formando a igreja e formando os seus para viverem um tempo novo. Que tempo é esse? O tempo da igreja, que é o tempo do Espírito Santo. Veja bem, Jesus no Evangelho diz: virá um outro Paráclito, um outro Consolador, um outro advogado. Ele ensinará a vocês todas as coisas. Ou seja, o Espírito que Jesus vai dar é aquele que vai guiar a igreja. Jesus prepara nesses 40 dias a igreja nascente. Claro que ele já preparou em figuras durante o seu ministério público. Mas agora Jesus prepara para essa novidade da experiência com ele que é ressuscitado. E com a experiência, e prepara para a experiência de viver no Espírito Santo. Por isso Jesus diz: ele vos ensinará
tudo e vos recordará tudo o que eu tenho dito. E observe um detalhe, Jesus diz assim: eu vou, mas eu voltarei a vós. Veja bem, no domingo que vem nós celebraremos a solenidade da Ascensão. Jesus vai deixar de aparecer fisicamente aos seus, mas ele vai voltar no seu Espírito Santo. A presença de Jesus agora na igreja será muito mais íntima do que a gente imagina. A presença de Jesus será uma presença derramada em nós pelo Espírito. Meus irmãos, a igreja vive dessa presença santificadora do Espírito, que recorda a igreja o tempo todo aquilo que ela é, que recorda a igreja as palavras de Cristo, que suscita na igreja a abertura do coração à palavra de Cristo. Por isso que ele disse: quem me ama guardará a minha palavra. E aqui, meus irmãos, é importante a gente entender isso, que a igreja é o templo do Espírito. O templo da igreja é o templo do Espírito. Veja bem, nós escutamos na primeira leitura de hoje esse trecho que mostra esse trecho dos Atos dos Apóstolos, que é o desfecho da grande questão que já aparece. A gente pode dizer a primeira grande questão que aparece na igreja. Porque a igreja nasceu, os primeiros discípulos praticamente eram todos judeus convertidos ao cristianismo. Mas à medida que a igreja foi crescendo, muitos pagãos, como eram assim chamados, de outros povos, cristãos vindos de outros povos ou do paganismo, também começaram a fazer parte da igreja. Ora, não demorou para que os judeus que tinham se convertido ao cristianismo começassem a dizer: para ser cristão é preciso observar a lei de Moisés. E começam lembrando a questão da circuncisão. Ou seja, para ser cristão, era preciso primeiro ser circuncidado e depois aceitar Jesus. Em outras palavras, era necessário primeiro observar a lei de Moisés. Mas aí os apóstolos, e observem hoje quando eles dizem a decisão deles: decidimos nós e o Espírito Santo. O Espírito que sustenta a igreja, o Espírito que leva a igreja a compreender quem ela é, o Espírito que nos leva a compreender quem somos. Esse Espírito diz não à igreja: ninguém é mais obrigado a observar a lei de Moisés. Nós somos obrigados simplesmente a aderir a Cristo e, crendo no seu nome, ser batizado e viver nesse Espírito. É isso que é importante e é preciso para ser cristão. É claro, meus irmãos, que quando os apóstolos decidem aqui a questão da lei de Moisés, eles estão falando das prescrições rituais. E o que são as prescrições rituais? Circuncisão, não comer carne de porco, a questão de guardar o sábado. A gente não está falando dos mandamentos. Os mandamentos, nós cristãos cumprimos. Agora, por que nós cumprimos? Porque Cristo disse que era para cumprir. Eu não vim abolir a lei, nem os profetas, mas vim levar ao pleno cumprimento. Cristo nos manda viver os mandamentos, mas viver na força do Espírito Santo. Mas as prescrições rituais da antiga lei para nós não têm efeito mais. Se passou para nós sábados, carnes de porco, circuncisão, nada disso mais tem valor para nós. O que vale a nós agora é viver a vontade de Deus, os seus mandamentos, mas nesse Espírito novo. Meus irmãos, lembrem-se já da promessa que a palavra de Deus faz por meio dos profetas: derramarei sobre vós um Espírito novo, para que vocês consigam cumprir os meus mandamentos. Ou seja, Jesus vai continuar presente no meio de nós, no meio da igreja nascente, na força do seu Espírito Santo. Agora nós vamos viver, a igreja vai viver na lei do Espírito. Meus irmãos, aqui está a diferença de nós, cristãos. É uma diferença que ao mesmo tempo é uma diferença que é muito mais exigente. Porque nós não conseguimos ser cristãos de verdade pelas nossas próprias forças. Só consegue ser cristão de verdade quem se deixa guiar
pelo Espírito Santo de Cristo. Esse Espírito que o tempo todo ora em nós. Esse Espírito que o tempo todo na igreja clama a conversão. Esse Espírito que o tempo todo na igreja recorda a necessidade de sermos cada vez mais de Cristo. Por isso que Jesus diz no Evangelho, a gente não deve ter medo, a gente não deve se intimidar. Não, porque o Espírito de Cristo está em nós. Observem essa segunda leitura tirada do capítulo 21 do Apocalipse de São João. João, em mais uma de suas visões, vê a Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste, descendo do céu. Quem é essa Jerusalém celeste? Somos nós, a igreja. A igreja que por enquanto ainda é a Jerusalém da terra, mas é chamada a ser Jerusalém do alto. E observe aqui alguns detalhes que João mostra dessa Jerusalém. Primeiro, essa Jerusalém tem 12 portas, três abertas para o norte, 3 para o sul, 3 para o ocidente e 3 para o oriente. Ou seja, a igreja aberta a todos os povos. E construída sobre o alicerce dos apóstolos. A muralha tem 12 alicerces, e nesses alicerces está o nome dos apóstolos. Ou seja, a igreja aberta a todos os povos, mas a igreja construída sobre o testemunho desses apóstolos. Irmãos e irmãs, aqui é preciso a gente recordar isso. Não é qualquer igreja, é a igreja de Cristo. Essa igreja que é aberta a todos os povos. E a igreja que permanece fiel ao ensinamento dos apóstolos, não somente daqueles 12, mas dos sucessores dos 12. E quem são esses sucessores? Os bispos. Os bispos, juntamente com o Papa, sucessores dos apóstolos, que continuam sendo o alicerce dessa igreja. Mas essa cidade, ela não precisa de sol. Por quê? Porque a luz dessa cidade é Cristo Jesus. Meus irmãos e irmãs, o domingo de hoje, que de um certo modo nos prepara para os domingos seguintes, recorda, nós somos o povo da lei do Espírito. E como é difícil ser povo na lei do Espírito. Como é difícil a gente ser igreja aberta a todos os povos. Como é difícil ser igreja cuja única luz é o Cristo Jesus. Porque, veja bem, no final das contas, nós seremos julgados como? Seremos julgados pela nossa docilidade ao Espírito Santo. Seremos julgados, meus irmãos, se a gente deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Esses sim serão os que guardam a palavra de Cristo verdadeiramente. Quem guarda a minha palavra é aquele que me ama. E quem guarda essa palavra? Quem se deixa guiar pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a gente até queria que ser cristão fosse simplesmente uma questão de prescrição. Dizer assim, eu cumpro isso, eu cumpro aquilo e eu estou salvo. Mas não, a gente pode cumprir tudo, se não cumpriu no Espírito de Cristo. Se não cumpriu e não viveu isso no Espírito Santo, é tudo obra morta. É tudo obra morta, porque não é obra do Espírito Santo que vivifica a igreja. Que Cristo Jesus permaneça em nós pelo seu Espírito Santo, permaneça em nós que somos igreja, e nos conduza nesse mundo, para que nós passemos da Jerusalém terrena para Jerusalém celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.